Projetos relacionados à pandemia do novo coronavírus serão debatidos nesta quinta-feira, dia 18, a partir das 3 horas da tarde, no plenário virtual da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A reunião online dos vereadores pode ser acompanhada ao vivo pela Rio TV Câmara, na TV aberta, canal digital 15.3 e pelo YouTube da emissora. A Câmara de Vereadores do Rio aprovou o projeto de lei que responsabiliza a Prefeitura pelo retorno do paciente transferido para unidades de saúde de outras cidades. Para saber mais detalhes sobre este auxílio da Prefeitura para familiares de pacientes transferidos, eu converso com o autor do projeto de lei, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho. O que prevê exatamente o projeto de lei que foi aprovado? Olha, o projeto ele prevê reparar uma grande injustiça que vem acontecendo aqui com os munícipes da cidade do Rio de Janeiro, que são internados, nas UPAs, nos hospitais, e por uma necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, seja lá porque não tem leito, seja porque não tem profissional especializado, faz a transferência desses pacientes para outras cidades. E quando esses pacientes, que vão para outras cidades têm alta, na grande maioria, idosos, pós-AVC, pós-infarto, não tem condição nenhuma de estar voltando num transporte comum, como um ônibus, carro de passeio. E a Secretaria Municipal de Saúde não estava dando assistência a esses pacientes que estavam sendo transferidos. E também, quando acontece desse paciente vir a óbito, também não tinha nenhum suporte da Secretaria Municipal de Saúde no translado desses pacientes de volta para casa. Então, é fundamental a gente aprovar, a gente aprovou esse projeto, mas é fundamental o prefeito Marcelo Crivella sancionar esse projeto para reparar uma grande injustiça que vem acontecendo, porque esse paciente ele é oriundo da cidade do Rio de Janeiro, ele é de responsabilidade da Secretaria Municipal da cidade do Rio de Janeiro, que tem que fazer a transferência desse paciente de volta para casa. Foi argumentado que aumentava a despesa, a gente argumentou que não aumenta a despesa nenhuma, a despesa é do outro município, que teve a despesa de receber esse paciente, a despesa da cidade do Rio de Janeiro é com gasolina, com transporte de lá, levar e buscar. Então, é um projeto que veio aí para reparar uma grande injustiça que vinha acontecendo. Sim, e a secretaria também, ela terá que fazer a transferência de pacientes que estiverem a mais de 50 quilômetros, é isso? Então, é isso. O projeto ele prevê que essas pessoas que foram transferidas, na grande maioria sem condição financeira, na grande maioria idosos, com pós-infarto, pós-AVC, pós-trauma, Covid, possa ter um suporte da Secretaria Municipal de Saúde para voltar para casa. Porque muitos desses pacientes podem vir num transporte comum, como um ônibus, como um carro de passeio. Eles precisam de um transporte especializado, que possa fazer o translado com segurança desse paciente. E também, quando acontece o óbito, não pode a família arcar com toda a despesa desse translado, uma vez que é inerente à vontade desse paciente. Na grande maioria, esse paciente ele foi transferido de madrugada. Não avisaram os familiares. O paciente ele é transferido também, na grande maioria, sedado. Ele acorda no hospital, leva um susto. Então, não foi da vontade do paciente. Foi de uma necessidade de não ter o atendimento na cidade do Rio de Janeiro, de não ter o leito, de não ter o especialista, e resolveram, para só preservar a vida, transferir. Mas a Secretaria Municipal de Saúde tem que fazer a sua parte e garantir o retorno desse paciente para casa. Tá bem, vereador, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Muito obrigada. Prefeitura autoriza a volta do campeonato estadual. Flamengo e Bangu se enfrentam nesta quinta às 9 horas da noite no Maracanã, sem a presença da torcida. O prefeito Marcelo Crivella se reuniu pela manhã com representantes dos clubes para sacramentar a volta do campeonato estadual. Ficou decidido que Flamengo e Bangu se enfrentam hoje às 9 horas da noite no Maracanã. Dos grandes, o Vasco joga no domingo, dia 21, contra o Macaé, em São Januário. A partida está marcada para as 4 horas da tarde. Fluminense e Botafogo participaram dessa reunião e pediram que a volta de seus jogos seja apenas em julho. O prefeito Marcelo Crivella pediu à federação que não puna os dois times. Vai ter jogo a partir de amanhã. Nós só fizemos um apelo ao presidente da federação, representado aqui pelo diretor Ferraz,
para que levasse a ele o apelo do prefeito no sentido de que aqueles clubes que acham que não devem voltar agora, mas só na primeira semana de julho, não sofressem punições. Por quê? Porque nós, quando abrimos as fases, nós da Prefeitura e o Conselho Científico, ela não é obrigatória. Ele diz, olha, eu não posso, eu tenho aqui problemas, então não vou voltar em julho. Nesse momento de pandemia, a gente pede ao Conselho de Clubes que leve isso em consideração, pondere e remedie. Mas apesar do pedido do prefeito, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro não mudou a tabela. O Botafogo enfrenta a Cabo Friense às 5h30 da tarde no estádio Newton Santos. Já o Fluminense pega o Volta Redonda às 8 horas da noite no Maracanã. Em nota, o Fluminense disse que segue aguardando o bom senso da FERJ na remarcação das datas. O clube também disse que ainda não voltará aos campos. Já o presidente do Botafogo disse que o clube precisa de pelo menos 15 dias para o time entrar em campo. O distanciamento social causado pela pandemia do coronavírus dificulta o contato entre advogados e clientes. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, as ações trabalhistas caíram em média 35% em comparação ao ano passado. Já as relacionadas à Covid-19 cresceram 522% entre março e abril. Eu converso com Patrícia Garcia, professora titular em Direito do Trabalho da UFRJ e do IBMEC. Patrícia, desde já eu agradeço a participação e eu gostaria que você fizesse uma análise desse cenário que teve um aumento bastante significativo de um mês para o outro. Eu que agradeço, Ingrid, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a pandemia, ela afetou drasticamente todas as relações humanas, né, sociais, e com bastante ênfase as relações de trabalho. E os empregadores, para poder conter, né, os prejuízos gerados pelo fechamento das atividades por conta de lockdown, de isolamento social, eles acabaram, né, tentando aí tomar medidas trabalhistas para reduzir esse prejuízo. E aí o que acontece é que algumas medidas foram feitas à margem de uma legislação específica, né? Então isso contribui para que a gente tenha, né, mais temor por parte dos empregados e, consequentemente, uma maior procura da Justiça do Trabalho por conta da Covid. Agora, as ações trabalhistas vinham sendo reduzidas, como você bem mencionou, né, ao longo dos últimos anos, desde 2017, por conta da reforma do governo Temer, né, porque ela tornou menos acessível a Justiça do Trabalho. Ela criou alguns obstáculos para que o trabalhador ele conseguisse chegar à Justiça do Trabalho com a facilidade que ele tinha antes. Então, isso, de certa forma, gerou uma redução de causas, mas agora, né, com a pandemia, a gente tem aí um crescimento que é pontual, que tem ligação direta com, né, a maneira como as empresas vão lidando com o processo em si, né? E aí a gente tem muita demissão em massa, a gente tem redução de jornada com redução de salário, e tudo isso aí acarreta, né, para o trabalhador uma insegurança que vai desembocar lá na Justiça do Trabalho. E na sua opinião, Patrícia, a pandemia dificultou a comunicação entre clientes e advogados? Olha, sem dúvida, né, Ingrid? Porque, assim, principalmente para quem atua para o reclamante, que é o empregado, os melhores mecanismos hoje de comunicação são, né, com instrumentos tecnológicos. E nem todo trabalhador tem acesso a mecanismos tecnológicos, né? A gente tem trabalhador que não tem nem telefone em casa. Então, ele tem uma maior dificuldade para se esclarecer, para saber se é pertinente ou não, né, buscar, né, os seus direitos através de uma ação judicial. A gente está tendo uma dificuldade do trabalhador até para obter os benefícios, né, oferecidos pelo governo federal, para acessar a Previdência, né? Então, essa dificuldade, quando é o trabalhador que né, normalmente é o trabalhador, que é o autor de uma ação trabalhista, ela se multiplicou, de fato. Ficou mais difícil por conta dessas desigualdades socioeconômicas que a gente conhece, né? A população nem toda tem acesso aos mesmos meios. Tá ótimo, Patrícia. Muito obrigada pela participação mais uma vez. As eleições municipais deste ano vão ser adiadas por causa da pandemia de Covid-19. A decisão foi acertada numa reunião que contou com a participação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de líderes partidários, médicos e cientistas. O primeiro turno deve ser realizado no dia 15 de novembro.
Já o segundo turno, onde houver, aconteceria 2 semanas depois, no dia 29. No encontro também foram apresentadas outras sugestões para o pleito, entre elas a extensão do horário de votação, com horários específicos para a população mais vulnerável, treinamentos sobre medidas de higiene e aumento dos locais de votação para evitar aglomerações. Apesar do consenso, a mudança ainda precisa ser oficializada por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Preservar os monumentos em todo o estado. Este é o desafio da Brigada do Patrimônio, uma iniciativa do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Eu converso com o diretor-geral do INEPAC, Cláudio Prado de Mello. Cláudio, é muito importante que a gente entenda o que é a Brigada do Patrimônio. E como é que surgiu essa ideia? Sérgio, na realidade, o conceito da Brigada do Patrimônio, ele vem de alguns anos atrás, quando ainda, no período da militância em defesa do patrimônio, a gente imaginava de que era necessário a junção dos membros da sociedade civil em relação à preservação do patrimônio. Naquela época, eu ainda não era do INEPAC, nem como diretor, nem como conselheiro. A gente está falando de mais ou menos 2014, mas ainda quando já existia esse sentimento da gente se unir para cuidar do patrimônio. E quando a gente imagina de que o Brigada do Patrimônio ele é um sistema colaborativo, onde todo e cada cidadão passa a ser, enfim, um olhar, um olho, um observador, enfim, um sentinela, do nosso patrimônio, isso é a melhor coisa que a gente pode pensar, porque a gente está espalhando e dividindo com a sociedade civil essa preocupação. Ela tem muitas vantagens. Uma das vantagens é justamente a gente poder ter essa ampliação dessa observação, desse monitoramento que a gente faz em relação aos monumentos. E um outro fator que tem uma importância imensa nessa reflexão é de que a gente acaba dividindo com o cidadão comum a responsabilidade, que na realidade todos nós temos como membros dessa sociedade de tomar conta daquilo que pertence não ao Estado, mas a todos nós. Agora, como é que acontece na prática a participação da sociedade em período de isolamento? Com a quarentena e esse processo que se criou, a gente ficou muito preocupado, Tanto é que a gente tem ido às ruas ultimamente, feito esse monitoramento e o quadro não é nada positivo. Na realidade, a gente tem contado com a participação das pessoas que têm trazido até a gente essas informações de estão vandalizando tal monumento, estão fazendo isso, e muitas vezes, Sérgio, isso é impressionante. A gente está sendo avisado de questões que vão acontecer. Tá? Então, por exemplo, a gente teve o caso de um roubo, que ia ser feito numa igreja, tá? E vazou a informação e, 5 horas antes do roubo, a gente estava sendo informado de que iria acontecer. E aí tivemos oportunidade de levar isso às autoridades, à polícia, e algumas vezes a gente tem o sucesso de ser atendido, outras vezes não temos, mas esse é um trabalho que a gente se dispõe a fazer com toda dedicação e profissionalismo. Cláudio, mais uma vez, então, obrigado pelas informações.